Nesse vídeo eu vou acabar com os argumentos daqueles cristãos quando sobe nas lives, quando a gente está participando nas lives do professor Fassabino, do Antônio Miranda, do Jason Ferreira, de qualquer outro canal que está mostrando realmente o que é a Bíblia, que os cristãos acreditam que é a palavra de Deus. E um dos textos que nós sempre utilizamos para mostrar a maldade desse Deus, que ele manda acabar com a vida de crianças de peito, que ele manda acabar com as meninas que não são virgens, que já conheceram homens. Um dos textos mais épicos que a gente usa contra os crentes é Números 31. Então, eles sempre vêm com a justificativa de que Deus teria que acabar com aquele povo, porque aquele povo era má desde a meninice, porque aquele povo poderia fazer uma vingança contra o povo de Israel. E por isso, Deus manda exterminar os midianitas, os amonitas, manda exterminar aquele povo pelo qual está descrito aqui em Números 31. Essa é a justificativa dos crentes, que aquele povo não era um povo bom. E eu vou provar para vocês nesse vídeo, dentro do texto, que é uma pseudagem, e eu vou mostrar para você aonde está a passagem que vai destronar a desculpa teológica desses cristãos, ok? Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, para sintetizar tudo isso que eu falei no início, eu vou ler alguns versículos para vocês que vai mostrar o porquê que os crentes utilizam dessa justificativa, que dizendo que aquele povo fez com que o povo de Israel pecasse contra o Senhor. Só que quando a gente vai lá na passagem que eu vou mostrar para vocês, não é nada disso a justificativa. É porque eles tiram fora do contexto aquilo que está descrito na Bíblia. Quem faz isso? Os cristãos. Então nós aqui, do racionalismo, do agnosticismo, do ateísmo, a gente é mais honesto do que os próprios crentes que detêm este livro como verdade absoluta. Então vamos para o texto, que eu vou mostrar dentro do seu contexto como que os crentes estão errados nos seus argumentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Então aqui, o primeiro argumento que eu vou usar aqui é que é o seguinte: deixa eu te perguntar uma coisa, cristão. Cometer vingança é algo bom ou ruim? Porque o seu próprio Deus aqui, o Yahvé, o Deus dos judeus que vocês adotaram como seu Deus do cristianismo, ele diz que é para cometer vingança. E isso vai contra a teologia do Novo Testamento. Que o próprio Jesus, como pode Jesus ser o próprio Deus? Olha o contraditório. Se aqui Deus fala para vingar os filhos de Israel, sendo que Jesus fala para amar os vossos inimigos. Responda essa crente. E sem manobra, será que Jesus realmente, que vocês defendem, é o próprio Deus do Antigo Testamento? Então, antes, vocês dizem que Deus é imutável. Se Jesus é o próprio Deus encarnado, então como ele pode mandar vingar, matar, descer a espada, e depois no Novo Testamento mandar amar os vossos inimigos? Por que aqui o Deus de Israel não amava os seus inimigos? Responda e sem manobras. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se de alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Não é Moisés que está dando ordem. Olha o versículo 1. Falou o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel. Então é uma ordem do próprio Yahvé. Aí ele dá aqui 1.000 a cada tribo, tudo mais. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1.000 a cada tribo, 12.000 armados. E Moisés os mandou à guerra, 1.000 de cada tribo. Aí fala: e pelejaram contra os midianitas, o povo que vivia ali em Moabe, como o Senhor ordenara a Moisés. Vou repetir essa frase aqui, ó. Como, versículo 7 aqui, ó. Como o Senhor ordenara a Moisés. E mataram
a todos os homens. O próprio Yahvé, o próprio Deus da Bíblia, mandando passar a espada. Ué, mas cadê? Deus amou o mundo de tal maneira. Cadê amar os vossos inimigos? O que adianta amar aqueles que te amam? Ama os vossos inimigos. Cadê? O Antigo Testamento refuta o Novo e o Novo refuta o Antigo Testamento. É Bíblia. Olha agora, a gente usa esses textos aqui, vou mostrar mais uns textos para vocês. Mataram também, além dos que haviam já sido mortos, os reis dos Midianitas, a Eve e a Requém. Também, olha o grande problema agora que eu vou trazer para vocês. Presta atenção. No último vídeo que eu trouxe para vocês, Balaão, que era um profeta, que era um homem de Deus, o tal que bateu na jumenta, e a jumenta falou com ele, Balaão, ele, descritamente no texto, ele diz que ele obedece todas as ordens que o Deus dele diz. Ele diz para Balaque, o rei dos Moabitas, nem que você der todo o ouro do seu reino, eu desobedeceria ao meu Deus. Então você percebe que era um homem fiel. Mas olha o que acontece aqui. Um grande problema no versículo 8, na parte final. Ele diz aqui o texto, que o povo de Israel também matou a Balaão, o filho de Beor. Matou ele à espada. Porém os filhos de Israel levaram presa as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os seus bens, e queimaram a fogo a todas as suas cidades. Isso aqui é amor, tá? Ó, amor, teologia judaica, do Deus de Israel que vocês acreditam. Queimaram a fogo todas as cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Levaram embora, despojo de guerra. E Moisés disse-lhes, deixaste viver todas as mulheres? Olha o amor de Moisés pelo povo inimigo. Deixaste viver todas as mulheres? Eis, aqui que eu vou refutar os crentes. Eis que estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Bel-peor. No caso de Peor. Lá no outro texto está escrito Bel-peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, esse texto aqui está tentando explicar o evento que aconteceu lá atrás. Só que eu vou mostrar para vocês que isso daí não tem base nenhuma para Deus punir o povo de Israel por causa dessas mulheres. O texto, ele quer jogar a culpa sobre as mulheres. E eu vou desfazer hoje essa pseudagem da desculpa dos crentes por causa que Deus deu uma ordem para matar aquele povo não prestava. Olha o que diz aqui. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor, por causa que as mulheres fizeram o povo de Israel transgredir contra o Senhor. Agora o 17, o mais pesado versículo. Moisés fala assim, agora, pois, matai todo homem entre as crianças, matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Ó o amor de Deus é maravilhoso, né, crente? Porém, todas as menininhas que não conheceram algum homem, deitando-se com eles, as virginhas, deixai-as viver para vós, escravas sexuais dos soldados. Então a justificativa do crente para dizer que Deus mandou o povo de Israel, mandou Moisés falar para o povo, descer a espada em todo mundo ali, porque era um povo perverso, porque era um povo que transgredia as leis, né? Fazia com que o povo de Israel transgredia as leis. Então é uma justificativa. É para dizer, é para transferência de culpa, é para jogar a culpa em terceiro. E aqui é um texto, claramente, que está tirando o poderio da mulher e colocando a culpa nela. Ascendendo o homem ao poder, falando que a mulher é a culpada pelo homem pecar. É igual no caso da mulher adúltera, que aparece a mulher para ser apedrejado, mas o homem que adulterou com ela não está lá. E aí os crentes vão fazer justificativa que a dureza do coração do povo de Israel lá, na época, os fariseus, para testar Jesus,
trouxeram só a mulher, mas deixaram o homem de fora, porque eles protegiam o homem? Por que não trouxeram o homem que adulterou junto com a mulher para que os dois fossem apedrejados? Se essa história fosse verdadeira, né? Mas sabemos, quem faz crítica textual, quem estuda papirologia, sabe que essa passagem não era nem para estar dentro da Bíblia, né? Isso é um acréscimo posterior. Mas continuando aqui, vamos agora para a história. Vamos ver se não tem nenhuma continuação. Agora vamos para a história. Da onde aconteceu aquele fato? Vamos ver se tem essa historinha. Olha só. Israel deteve-se em Sitim. Quem que se deteve em Sitim? Quem que estacionou lá em Sitim? E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O texto de 31, número 31, está falando desse texto aqui. Só que a culpa é das mulheres mesmo? Vamos ver? Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mas vamos lá. Para e analise esse texto comigo. Se alguém te convidar para usar algum entorpecente, para alguém, você que não bebe, você que não fuma, você que não usa droga, você que não assalta, você que não faz nada de coisa errada assim. Se alguém te convidar para fazer essas coisas, você é obrigado a ir ou você pode dizer não e não ir? É a perguntinha que eu te faço. Porque o texto diz que elas convidaram. Alguém forçou o povo de Israel a se prostituir aos outros deuses? E a sacrificar aos outros ídolos, a outros deuses? E se inclinar aos outros deuses? Aqui no texto está dizendo que elas forçaram ele? Aqui no texto está dizendo que elas ameaçaram o povo de Israel? Porque se o povo de Israel não quisesse ir, era só falar não. Então, a culpa, o texto está transferindo a culpa para as mulheres, para demonizar este povo, os midianitas, o povo de Moabe, os midianitas, os moabitas, esse povo. Se você ler o texto de Números 22 do último vídeo que eu fiz, assiste o último vídeo, você vai entender. Você percebe que tem um povo ali, o rei Balaque, e ele quer atacar o povo de Israel. Ele quer, e ele manda mensageiros até Balaão. E Balaão se recusa. E tem até uma grande contradição no texto que eu mostro lá. Que Deus proíbe ele de ir, depois Deus fala assim, pode ir com eles. E quando ele se ajunta, pega as suas coisas, bota na jumenta e vai sair, aí Deus se ira com ele. Porque ele foi. Mas foi o próprio Deus que mandou ele ir. Uma baita de uma contradição. E no capítulo posterior tem mais contradição ainda. Entendeu? Então, aqui o texto quer jogar a culpa, é uma transferência de responsabilidade. Vou fazer um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês, cristãos, estão saindo do culto. 9h30, 10 horas da noite. Vocês passam numa praça, tem lá um campo de prostituição. Um campo de moças lá trabalhando. E elas te convidam. Ô meu querido, vem cá. Vem fazer um programa comigo. Né? Vamos lá, vou fazer um carinho em você. Vou fazer um precinho bom pra você. Ó, vai ter churrasco, vai ter isso, vai ter aquilo. Qual a sua posição? Você iria? Sim ou não? Se você for, a culpa é de quem? É da prostituta? É de quem convidou? Ou de quem foi? Responda a essa crente com sinceridade e sem manobras. Elas convidaram. E o povo foi ao sacrifício e sacrificou os seus deuses. E ali comeu. Então o povo de Israel quis estar ali. Eles foram. Então, se você é convidado para ir numa festa que não vai ser legal para a sua divindade, se você aceitar, você está desobedecendo. E aqui é o povo de Israel desobedecendo. Mas o texto vai jogar a culpa no outro povo. Esse Deus aqui, esse Deus contraditório, esse Deus aqui problemático, esse Deus bipolar e traiçoeiro, como eu já provei que o Deus da Bíblia é bipolar e traiçoeiro, ele ao invés de punir o seu povo, porque transgrediu, ele vai querer botar a culpa em outros povos. Aí, o que aconteceu?
a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens. Caramba, se torcer a Bíblia sai um banho de sangue, rapaz. Cada um mata os seus homens que se juntaram a Baal Peor, o local onde aconteceu todo esse fato. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Não, peraí. Eles vão orar sobre eles e vão perdoar. Olha, vai e não peques mais. Perdoados estão os teus pecados, porque o Deus de Israel é o Deus de amor e de justiça. Você está perdoado. Será que é isso que aconteceu? Será que é isso que o crente ele defende? Porque ele fala isso. O crente defende isso. Mas ele esquece dessas passagens que mostram o caráter do Deus antigo de Israel. Olha o que aconteceu. Então trouxeram aquela moça à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Caraca, mano. Então quer dizer que para cessar a ira de Deus de Israel tem que matar alguém? Pô, que amor é esse? Não é só pedir perdão? Não, né? E vamos ver se teve um banho de sangue. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. E quem trouxe a praga foi o diabo? Foi Satanás? Não, foi o próprio Deus Yahvé que mandou a praga e matou só naquela praga 24 mil pessoas. Poxa! Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então, beleza. Então, Eleazar, filho de Arão, ele vai lá e perfura os dois. E aí o Deus de Israel falou assim: você aplacou minha ira. Você tirou o pecado do povo de Israel. Você acabou com a minha ira. Beleza? Tá tudo certinho, tá tudo pago. Tá tudo certinho. Será que tá certo mesmo? E aí, Fernando? Tá certo? Vamos ver? Será que aplacou a ira de Deus mesmo? Vamos ver? Números 31. Deus mente. Deus mente. Porque ele fala no capítulo 25 que a ira dele foi aplacada com a morte daqueles dois, do israelita que se deitou com a moça midianita. Porque Eleazar aplacou a minha ira e tirou a praga e o mal de Israel. Porque houve derramamento de sangue. Só que 6 capítulos depois, Números 31, Deus não se contentando com aquelas duas mortes, mas com as 24 mil das pragas, manda se vingar de novo. Este é o contexto de Números 31. Deus não se conforma com aquelas duas mortes, com aquelas 24 mil da praga, e ele manda os filhos de Israel descer a espada, matar todo mundo, se vingar. Vingança, vou fazer uma pergunta de novo. Vingança é bom para vocês? Responda essa crente. Então, justificando, capítulo 31, não tem justificativo para o crente falar que o povo lá, que tentou o povo de Israel, é o culpado. O culpado são os homens, o povo que quis, por convite, ir adorar outros deuses. E esse Deus bipolar, não se contendo com ter só um povinho dele, todos os outros povos ao redor são inimigos. Então, o autor da narrativa que criou esse Deus aqui, Yahvé, mais esse povo aqui, que não existiu essa quantidade de povo, que morreu 24 mil de praga, porque esse mesmo Deus, se é ontem, hoje, eternamente, as pragas deveriam continuar acontecendo, porque não existe só adoração a um Deus no planeta. Deus de Israel continuaria trazendo pragas,
continuaria usando o povo de Israel, abrindo o mar Atlântico, Índico, usando esse povo, tocha de fogo, nuvem no céu protegendo o povo de Israel, mas nada disso acontece. Cobra falando, mula falando, peixe engolindo pessoas e 3 dias depois vomitando, o cara inteirinho, não aconteceu nada com os ácidos que não matou o cara, o Jonas, dentro da barriga da baleia. Então você percebe que não passa de mitos essa Bíblia. Então, mais uma vez, eu destruí com a teologia, com a defesa dos crentes, de usar que Números 31 era o povo de Israel, que era um povo mau. É o povo que estava atrapalhando os planos de Deus. Porque várias passagens na Bíblia, tanto a cobra, a serpente, Faraó e tantas outras passagens, conseguem atrapalhar os planos do Deus perfeito. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo.